Vai lá. Boa tarde, Bahia! Está no ar o seu programa de todas as tardes, aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News e do nosso canal do YouTube Band Bahia Oficial. É sempre uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência. E como vocês já sabem, eu não faço esse programa sozinho. Ele está aqui do meu lado, ele já está aqui pertinho de mim. Deixa eu dar um abraço nele. Luiz Felipe Veloso está aqui do meu lado para fazermos mais uma edição desse programa que a gente tem um prazer de levar a informação de política, economia e justiça para você que nos assiste e nos ouve. Não é isso mesmo, Luiz? Boa tarde. Exatamente, Victor Pinto. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde para você que está aí do outro lado. Pode participar e interagir conosco pelo 719-8729-5248. Inclusive para você que com certeza vai ter uma pergunta. E olha, capriche na pergunta porque os dois merecem, viu? Nós estamos hoje aqui numa sexta-feira, né, celebrando essa sexta-feira, dia 2 de maio. Tem muita gente que está enforcando, acompanhando a nossa programação no interior do estado, em todo lugar, pelo YouTube. E hoje nós temos a satisfação de receber nesta bancada, Victor Pinto, a queridíssima colega Cíntia Kelly, jornalista, radialista. Cíntia, apresentadora da nossa co-irmã Cardeal FM, né? Mas editora do Aqui Só Política. E olha que eu leio todos os dias. Eu também. E leio e comento, então ela não pode nem dizer que é mentira. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Obrigada, Vitor Pinto. E vamos conversar sobre política. Desejo boa tarde à galera aí do Boa Tarde, Bahia. E nós temos também uma presença ilustre. Foi suada a liberação para essa criatura estar aqui nessa bancada, porque a agenda dele é muito atribulada. A satisfação de receber aqui ele, que é editor de política do jornal Correio, já teve passagem por diversas redações, é também mestre em comunicação e política pela Universidade Federal da Bahia, Rodrigo Daniel Silva, o mais conhecido Rodan. Rodrigo, satisfação, obrigado por ter vindo aqui no Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Luiz, um prazer grande participar dessa conversa, esse bate-papo, e um prazer também estar com Cíntia Kelly, que é minha referência, sempre foi minha referência no jornalismo político. Olha, eu vou entregar. Você fazer uma observação dessa... Não, eu vou entregar. Eles estão achando que a gente é sério. Não, eu vou entregar, porque Rodan foi estagiário no antigo Bocão News, quando eu e Cíntia Kelly estávamos, hoje B-News, quando eu e Cíntia Kelly estávamos lá como repórteres. E Rodan é tido como filho de Cíntia Kelly, porque ela protege Rodrigo Daniel contra tudo e contra todos. São 10 anos aprendendo, né? Fomos colegas do Bahia. Filho rebelde, É um filho rebelde, né, Cíntia Kelly? É um filho rebelde. Nessas idas e vindas, somos colegas no Bahia.ba também, né? Então tá todo mundo em casa. Eu só espero que ele tenha mais cuidado. Eu já fiz rádio com Cíntia Kelly também, no tempo de Itapuã FM. Mas, vamos voltar pra cá? Vamos voltar que o tempo é Liga curto. Bocão, né? Se liga Bocão no Itapuã FM. Porque nós temos pouco tempo e o fato é o seguinte, o papo aqui é tentar vasculhar ao máximo a política. Ontem, na quarta-feira, nós recebemos aqui o deputado estadual Hassan. Terça-feira, foi na terça-feira. O deputado estadual Hassan, que deixou claro aqui pra gente que, apesar da federação já estabelecida, né, União Progressista, agora, os deputados na Assembleia Legislativa do PP não arredarão pé e vão permanecer na base de Jerônimo Rodrigues. Ele até pontuou que só lá para março haverá uma possibilidade de alguém tomar o seu próprio destino ou, enfim, a federação resolver tomar um outro caminho. Na opinião de vocês, há margem para penalidades, há margem para dor de cabeça e para problemas? Eu já comecei pegando logo no contrapé. Vamos lá. Cíntia Kelly. O PP, ele foi os deputados eleitos em 2022, né? Isso. Perco, e o PP era a oposição a Jerônimo Rodrigues. Né? Eles romperam, né? O João Leão deixou o grupo e foi ser o candidato na chapa majoritária, depois teve um piripaque e abandonou, e o filho assumiu a candidatura ao Senado. E aí o PP migrou depois, né, porque viu que Jerônimo ganhou, migrou para a base de Jerônimo Rodrigues. Eu acho que, diante disso, se eles pularem de barco, pode ser enquadrado como infidelidade. Eu acho, porque lá atrás o PP fechou com a ACM Neto, mas a gente também sabe dos acordos que existem, né? E aí vem a questão de março, a janela partidária vai permitir que eles
deixem o partido sem nenhum tipo de penalidade. Isso pode acontecer. Agora, não acredito que, mesmo que não acontecesse essa janela, que o partido fosse tomar o mandato desses nobres deputados aí. Não acredito. É porque a gente acompanhou a situação no União Brasil, particularmente de Marcinho Oliveira. Sim. Né? Que está sofrendo um processo de expulsão. Retaliações, não recebe as devidas verbas por causa disso. Né? Então, assim, a grande do partido, do União Brasil. Do União Brasil, né? Ele Mas eu li que a CM Neto disse que ele está liberado para sair. Não foi isso? Até o presente momento eu não tinha visto nada sobre isso, não. Inclusive, fiz uma pesquisadinha aqui para ver, mas eu li. Posso estar enganada, claro, mas sim. Então, na sua opinião, Rodan, e aí me perdoem, viu, a intimidade. Então, Rodrigo Daniel Silva, então como é que fica essa situação interna nessa saia justa? A federação já começa com a baita saia justa vinda do principal parlamento do Estado. Assim, a gente percebe que não vai ser uma articulação fácil essa federação formada entre União Brasil e PP, tanto do ponto de vista nacional, porque tem vários interesses, inclusive sobre quem vai comandar a federação mesmo, se vai ser a liderança da União Brasil, a liderança do PP, quanto do ponto de vista estadual, que a conjuntura se torna ainda mais difícil por causa da relação de deputados do PP com o governo Jerônimo. Só que para falar do jogo real, a gente sabe que nesse jogo os deputados estaduais têm um valor, obviamente, no jogo político, mas eles têm um valor menor quando se compara com os deputados federais. E nesse jogo, o que me parece mais relevante é saber quais são os deputados federais que vão permanecer com o grupo do governo e como vão permanecer com o grupo da oposição. Porque, afinal de contas, são eles, na hora H, que vai definir o tempo de televisão da federação, o valor do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, observar como esses deputados federais vão se comportar me parece muito mais relevante, inclusive, do que os deputados estaduais nesse jogo de política. Olha, o União Brasil é mestre em fazer uma fusão, se apropriar do tamanho de outro partido e conseguir dominar o partido. Vide PSL, Bivar e Companhia Limitada. Aqui na Bahia, eu acho muito difícil, por exemplo, o Mário Negromonte Júnior, como ele tem se articulado para assim proceder, ser o comandante dessa federação diante de uma força que a CM Neto tem no Congresso, em algumas articulações, e principalmente aqui no Estado. A tendência, na minha opinião, é ficar ainda sob a batuta do União Brasil, até porque, em termos de musculatura política, o União é mais forte do que o PP. Joga uma pá de cal em Jerônimo Rodrigues, que estava aí já ofertando o Detran, já ofertando o CEPLAN, já fazendo o Canto da Sereia, uma paquera para trazer o CNPJ de volta, porque você tem ali alguns que foram, mas não foram, né? Ali em 22, que ficaram um pé lá e um pé cá, e quando logo o Jerônimo venceu, se reuniram para não chegar tarde no buzu, porque quando você chega tarde no buzu, você não escolhe lugar para você sentar. Então, muitos dos deputados estaduais que se uniram para dizer assim, estamos na base do governador, foi muito para não perderem os seus cargos ou tentarem reaver os cargos que foram perdidos. Então, joga uma pá de cal no governador Jerônimo, joga uma pá de cal de qualquer negociação que Mário Negromonte tenha feito por debaixo do plano, envolvendo inclusive o Tribunal de Contas, que tem interesse dele ali familiar no Tribunal de Contas e que vai passar pelo governador Jerônimo Rodrigues. E quem deve estar feliz da vida soltando foguete é Cacá Leão, porque aí você prende o PP à União Brasil, numa federação que deve durar pelo menos 4 anos, sem sofrer nenhum tipo de licitação jurídica. E esse nome, União Progressistas, para mim, não sei se vocês concordam, já dá uma margem que é um teste para uma possível fusão. Porque eu acho que essa nomenclatura e toda essa situação já começa a ventilar em Brasília, e eu acho que o caminho, a tendência a ser essa, de ter uma nova fusão. E claro, quando tem fusão, aí sim, membros de outros partidos podem entrar, quem está nos partidos podem sair, porque você cria um novo organismo de sigla e não incorre na infidelidade partidária, o que o deputado morre de medo de perder. Vocês acham que realmente
tem essa possibilidade de uma fusão PP, União Brasil, e ser criado um novo mega partido no cenário nacional? Só agregando ao seu comentário, você falou que União Brasil, o DEM na época incorporou o PSL. Eu acho que o jogo é mais difícil nesse caso, porque o PSL era comandado por Luciano Bivar, que até então, até antes de Bolsonaro, era um político do baixo clero. Agora tem o Ciro Agora Nogueira, você tem né? um Ciro Nogueira, que é um jogador, maestria, né? Digamos assim. E essa como é que chama? Que está acontecendo agora? Federação que está acontecendo agora, perdão, esqueci a palavra, está ocorrendo muito em virtude de um desejo de Ciro Nogueira. Porque com a articulação por trás é de Ciro Nogueira ser um potencial vice de Tarcísio de Freitas. Então ele forma um grupo de 100 deputados, se fortalece politicamente para ser um vice de Tarcísio em 2026. Essa é a estratégia de Ciro por trás. Então você tem um jogador político muito mais habilidoso e muito mais capacitado. E é evidente o que você falou. Contempla muito o grupo, o ex-deputado federal Cacá Leão, mas também o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Muito. Ele foi um dos principais articuladores dessa federação, inclusive para poder manter o PP no grupo político dele. Porque, muito possivelmente, se o PP não tivesse essa federação, retornasse para a base do governador Jerônimo Rodrigues. Cíntia Kelly, você acha que a dá um ACM Neto... checkmate em Jerônimo Rodrigues. Você acha que a ACM Neto está acordando para a vida no sentido da articulação e que começa a reacender ele no jogo político justamente com essa articulação da federação e já emendando visita recente que ele fez a Ilhéus e já começa a se movimentar no interior do estado? Só para eu falar para o ouvinte, realmente houve a conversa entre Marcinho Oliveira e a ACM Neto, de acordo com o site Política Livre, e a ACM Neto disse, pode sair, beleza, não vai acontecer nada com você, pelo menos é que está lá no Política Livre. Eu acho o seguinte, Vitor, tem horas que eu duvido muito da nossa capacidade de analisar cenários, porque assim, eu me questiono muito, será que realmente a ACM Neto estava dormindo e acordou agora? Ou será que ele estava articulando e a gente não estava percebendo isso, né? Porque, assim, você achar que a ACM Neto, que tem todo esse histórico, todo mundo sabe o poder dele de articulação, a capacidade que ele tem, os anos que ele tem de estrada, a gente achar que ele estava lá quieto, dormindo, tem horas que eu duvido da minha capacidade de análise real. Agora, claro que a gente percebendo esse movimento, dá pelo menos a sensação para a gente de que ele acordou para Jesus e está realmente fazendo o que tem que fazer, que é correr trecho, que é botar sebo nas canelas, até porque ele não tem mandato. Já tem um tempo sem mandato algum. Agora, acho, Vitor, Luiz, Rodrigo, que assim vai ser, já adiantando aqui na conversa, vai ser, acho que, uma corrida muito difícil para ele. Porque, apesar das críticas que são feitas a Jerônimo Rodrigues, se fala muito, Jerônimo só está por aí viajando, Jerônimo... E tantas críticas que existem, eu acho que no interior Jerônimo está cada vez mais forte. E a gente, na capital, não está captando essa força de Jerônimo no interior. Então, assim, acho que se a ACM Neto for o candidato de 2026, vai ser dificílimo para ele, independentemente de quem seja o candidato à presidência da República. Que, claro, que para ele vai ser muito bom se um Tarcísio de Freitas disputar a presidência da República. Mas, por hora, acho que Tarcísio não sai. Por hora. Tudo pode mudar. Em um segundo tudo pode mudar, né? Bom, para quem está no rádio agora acompanhando a gente, para você que está no YouTube, para você que está na tela da Band, sejam muito bem-vindos. Esse é o Boa Tarde Bahia, eu sou Luiz Felipe Veloso, estou na companhia de Victor Pinto. Hoje a gente está recebendo aqui na bancada Rodrigo Daniel Silva, editor de política do Jornal Correio, e Cíntia Kelly, radialista, jornalista, apresentadora da Cardeal FM e também editora do Aqui Só Política. Eu adoro essa fala de Cíntia, porque no nosso último encontro de bancada aqui com Maurício Leiro, com o professor Cláudio André, eu toquei justamente nessa questão. Acho que estamos no ambiente da cobertura política subestimando a experiência de ACM Neto. Inclusive, falávamos de outro personagem que virá à tona daqui a pouquinho, né, que andou... Olha o tempo, viu? Andou se embaralhando com as pernas aí no meio do caminho, mas concordo plenamente, já dizíamos aqui, Cíntia, de que muito provavelmente a ACM Neto estava esperando a mesa se mover para que ele pudesse, então, dar início a essa caminhada. Mas esse outro personagem se chama Ângelo Coronel, senador Ângelo Coronel, que até o presente momento, apesar de Jacques Wagner ter dito o contrário, né, tá fora do jogo
ou pelo menos na bancada petista, ele está fora do jogo nas eleições de 2016 na chapa... 26. De 26, perdão, na chapa ampla, na chapa majoritária. O fato é o seguinte... Depois de ter cometido o tal equívoco de comparar o PT, né, a Alemanha nazista e tal, vocês acham que aquela possibilidade de subir com todo o furor e utilizar toda a bagagem que ele tem de Brasília e toda a interlocução política, ela meio que vai entrar em stand-by e ele vai precisar de um fato novo para poder continuar pleiteando um espaço nessa chapa? Eu, sinceramente, eu acho que já era a candidatura de Ângelo Coronel. Eu não acredito mesmo. Claro que em política a gente não pode cravar absolutamente nada, mas acho que não tem possibilidade alguma de ele ser esse candidato à reeleição na chapa de 2026. Mas também acho que ele não vai embarcar na chapa de ACM Neto, caso Neto seja o candidato. Até porque existem relações de coronel com o governo petista. Existem relações e ele não vai queimar essas relações porque, de repente, vai ser descartado ali na chapa majoritária. Então, assim, talvez o PSD tenha um outro nome que, de repente, vá para vice, pode ser. Muita coisa pode acontecer, mas não acho, de verdade, que esse movimento vai acontecer de Ângelo Coronel ir para a chapa de ACM Neto. Coronel não descarta lançar a candidatura avulsa. A gente já teve aqui no estado da Bahia, salvo engano, na eleição de 2006, João Duval foi um candidato avulso do PDT na disputa, porque havia ali partidos da aliança do governador. O PDT não entrou na coligação do então candidato governador Jacques Wagner e conseguiu se eleger. Você acha, Rodrigo, que Coronel pode lançar uma candidatura avulsa? Acho pouco provável. Assim, como você já disse, em política a gente não descarta nada e depois das eleições de 2022 a gente viu que tudo pode acontecer, né? A gente viu João Roma rompendo com a Semineto, a gente viu João Leão rompendo com o grupo petista depois de vários anos na base. Então tudo pode acontecer até 2000. E Geraldo Júnior. Geraldo Júnior também. Geraldo Júnior. Otto era candidato a governador, depois não era candidato a governador. Pois é, a gente viu tantas movimentações em 2022, foi uma eleição, então eu acho que pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, em 2026. Mas me parece que na leitura de hoje é muito improvável que Coronel esteja na chapa. Por uma questão que eu tenho refletido, que é a seguinte: eu acho que Rui se tornou uma peça fundamental nessa chapa de 2026 para o grupo do PT. Rui é o político ali da força, inclusive em algumas pesquisas já mostrou até ter mais popularidade do que Lula na Bahia. Então ele precisa estar na chapa e é por isso que me parece que Wagner passou a defender publicamente o nome de Rui para estar na chapa, para poder Rui puxar os nomes, porque a gente sabe que Jerônimo enfrenta dificuldades no governo, a popularidade não está como se fosse desejado. Então, Rui é esse cara ainda que precisa estar na chapa para puxar essa composição. Agora, se eu não me engano, desculpe, na última pesquisa, inclusive, Rui tem mais popularidade do que o próprio Jacques Wagner, e a popularidade de Ângelo Coronel é quase nula. Então, assim, ele sair por sair, ele tem uma relação interessante com os municípios, a gente sabe disso, mas não é um político popular, né? Pois é, não é popular. Então, assim, quem seria o Ângelo Coronel no jogo do bicho nessa eleição de 2026? Há uma argumentação de que é uma chapa totalmente vermelha, no caso específico, Jerônimo a reeleição, Wagner a reeleição e a entrada de Rui. Rui vai entrar nessa chapa. Sim. E já está jogando no colo de Lula, porque ele sabe que Lula quer que ele seja candidato a senador. Eu acho que já é um jogo casado. Eles precisam disso. Precisa disso para a renovação de 2 terços dos senados que vão ocorrer, que vai ocorrer essa renovação na próxima eleição. Você tem aí uma chapa totalmente vermelha, mas aí fica aquela questão: será que o eleitorado, que é um pouco mais da centro-direita, mas que vota no PT, vai se ver representado nessa chapa? Acho que sim. Acho que Rui dialoga bastante para esse público, mesmo estando no PT. Rui já deu várias declarações. Rui é menos vermelho do que... E da gestão dos 8 anos dele, a gente viu isso. É mais um centrista mais focado para a direita do que para a esquerda, diga-se de passagem. E ele está tão obstinado, está tão focado nisso, da candidatura dele ao Senado, que ele não conseguiu lograr o êxito na eleição passada de tentar
cravar isso muito por conta da articulação e do jogo casado entre Otto Alencar e Jacques Wagner, diga de passagem, que muita gente chamava a gente de maluco quando a gente pintava os cenários. Eu lembro, eu, Cíntia, Rodrigo, quando a gente ia pro Twitter e pintava cenários, o pessoal dizia, atacava a gente, dizendo que a gente não sabia de nada, que era tudo especulação, e depois as entrevistas ocorreram confirmando toda a cronologia de tudo aquilo que a gente apurou naquela eleição. Mas Rui levou o ex-prefeito de Cocos, Marcelo Emereciano, para Brasília, porque ele já tem um gabinete paralelo em Brasília para atender só baianos há muito tempo. Ele já está focado nisso, ele está predestinado. E dizem que Rui é isso. Rui tem uma pessoa conhecida nossa que disse que nunca viu a cor do dente de Rui, porque Rui é uma pessoa muito fechada, então não sabe nem qual é a cor do dente dele quando ele sorri, porque ele é muito sisudo, fechado. Mas quando é eleição, ele vira uma chavinha que ele se torna a pessoa mais simpática do mundo. Mais simpática do mundo. Então ele já virou essa chavinha, já visando aqui a eleição para o Senado. Quando ele queria eleger a Aline, conselheira do Tribunal de Contas, até jogo do Brasil na Copa do Mundo e receber os deputados nos jardins do Palácio de Ondina, ele fez. E todo mundo achou estranho e aí foi encontrado o motivo. Então eu acho que ele é uma figura que vai entrar nessa chapa e vai destronar Coronel. Ponto. Mas vamos lá, Luiz. Mas eu acho que as pessoas continuam sem... É rápido. Eu acho que as pessoas continuam sem ver a cor do riso de Rui Costa, porque ele ainda não botou a lente, a lente no dente, como os políticos estão acostumados. Como Jerônimo botou, ficar aquela como Geraldo assim botou. Que todo mundo enxerga, Bruno né? Reis deu uma mudança também do sorriso. A Semineto. Mudou também? Eu acho que fez uma mudança, mas bem sutil. Eu vi a Semineto, o Geraldo, Jerônimo. A Semineto, Preciso botar ordem na casa, porque eu tenho apenas 4 minutos para ter 3 comentários aqui. Minha gente... Vocês não estão sentindo falta de Carlos Muniz, não? E a presidência combativa? Da Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores de Salvador. Bruno Reis, aparentemente, aliás, tem evitado até dar entrevistas em veículos especificamente, né? Faz ali o quebra-queixo, como a gente chama, faz coletiva de imprensa, eles reagem à imprensa, tá incendiário. Mas assim, Bruno Reis está navegando plenamente em berço esplêndido, porque a gente não tem ouvido a Câmara impedir nada, barrar projeto, ou até mesmo algum tipo de projeto que chame a atenção da população. Eu tô maluco nessa história, tá tudo muito calmo por lá. Eu discordo em parte de você. Eu acho que a Ladilce está fazendo um papel belíssimo como opositora do prefeito Bruno Reis. Quando eu falo belíssima, é porque ela está realmente trazendo os projetos que são polêmicos, trazendo à tona, e de volta a casa, jogando luz a esses projetos. Eu acho que realmente, tanto ela quanto Marta, né, as duas estão fazendo muito bem o trabalho de oposição. Já o presidente da Câmara, que pode barrar, quem pode ter a força de barrar, eu acho que ele ainda está com o pé aqui, pé ali. Às vezes ele dá uma declaração que aí você interpreta de um jeito, depois ele recua e dá uma declaração de outra forma. A única coisa que parece certo, pelo menos parece, é de que ele não vai marchar com a Semineto. Para mim, a única coisa assim que parece certo em relação a Carlos Muniz. Mas o resto, uma hora assim, outra hora assado. A impressão que me dava é que ele teria uma firmeza muito forte, que deixaria Bruno Reis em maus lençóis, mas até agora eu não estou vendo isso. Você, Rodão? O que me parece é que a Câmara está um pouco ofuscada nesse momento e acho que muito se deve por causa dessas eleições de 2026. Como todo mundo agora só discute como vai ser a eleição de 2026, se Neto vai disputar, se Jerônimo vai chegar forte para disputar a reeleição, eu acho que é natural que a Assembleia, inclusive, ganhe mais destaque nesse cenário. Mas eu acho que a Câmara pode retomar algum tipo de destaque neste momento com a chegada do projeto do PDDU, que é um plano diretor fundamental para a cidade, que sempre ganha algum destaque na imprensa. E eu acho que a Assembleia roubou um pouco também do protagonismo, porque a gente teve a novidade de Ivana, né? Então a gente teve uma disputa judicial que consumiu muito o nosso tempo na cobertura política e na cobertura jurídica, e que você tem agora uma primeira mulher sentada na cadeira de presidente. E teve também o arrastar da disputa da primeira vice-presidência, de um bate-chapa ali petista entre Júnior Muniz e Fátima, até que acabou Júnior ganhando de consolação, uma missão na China, para poder abrir. Mas geralmente quando um tá mais no protagonista, o outro acaba ficando mais ofuscado. Isso. E aí agora a gente vê esse recorte. Sobre Carlos Muniz, há muita dúvida sobre esse futuro,
porque a gente sabe que Muniz tem relações políticas do campo empresarial, do campo do tucanato, do PSDB. Ele que, depois do ingresso dele no PSDB aqui em Salvador, o PSDB teve uma nova musculatura partidária de composição. Então, quem está no entorno de Carlos Muniz, que antes não dialogava de maneira nenhuma com, por exemplo, o grupo netista, hoje já aparece a sinalização, ao mesmo tempo que tem uma sinalização com o Geraldo Júnior. E eu acho que ainda uma fica... relação pessoal. Uma relação pessoal. Então, acho que ainda fica um grande ponto de interrogação sobre qual vai ser o real posicionamento dele sobre 2026. Uma coisa é certa, ele está fiel a Bruno Reis. Ele é Bruno Reis Futebol Clube. Agora, a ACM Neto Futebol Clube não tem várias ponderações. Agora, e várias críticas. Que o PSDB vai se fundir ao Podemos. Ao Podemos, vai ter a fusão com o Podemos. Isso, essa expectativa, sim. Mas eu vou insistir aqui. Quem foi o PSDB? Quem foi o PSDB? Impressionada com isso. Quem viu Naninha comandou aquela casa mais de uma vez, inclusive recentemente, na história recente. Presidente da República. Teve presidente da República, foi um partido extremamente combativo aqui em estado da Bahia, contra o carlismo, chegou a ser aliado do PT aqui na Bahia. Lídice da Mata foi prefeita de Salvador pelo PSDB. Sim, teve candidato a governador, Jutaí. É isso. O próprio Antônio Baçaí foi prefeito da capital baiana, pelo PSDB. Né? Pelo PSDB. Mas enfim, o tempo está acabando. Eu só vou deixar essa pimenta para a gente debater numa outra oportunidade. Eu aposto que o projeto PDDU não sai esse ano. Mas vai judicializar, mas vamos lá, depois a gente... Não, judicializar, isso eu tenho certeza. Mas a votação acho que tem que ser esse As ano. declarações ácidas. Eu acho que pode Bruno ser, Reis, porque ano que vem não é eleição municipal. Então, eu acho que, muito possivelmente, o PDDU será votado esse ano. Vai ser uma amarração, espero que seja a notícia do momento. Mas estamos acabando. Estamos acabando, o que é bom dura pouco, é bom que fica assim, o gosto de quero mais. Estamos acabando aqui na tela da Band, mas a gente vai continuar com Boa Tarde Bahia, com o nosso noticiário factual, na rádio e no YouTube, mas antes da gente encerrar, agradecer primeiro a Cíntia Kelly, obrigado por estar aqui com a gente da bancada do Boa Tarde Bahia. Eu que agradeço, amei o bate-papo, muito gostoso, leve, né? E falando de política, cada um com seu argumento, está tudo ótimo. Agradecer também a Rodrigo Daniel Silva. Muito obrigado, Vitor Pinto, Luiz, Cíntia. Foi um prazer e vamos acompanhar essas movimentações das eleições de 2026, que daqui para frente só vai esquentar. Como eu costumo dizer... Fale, seu bordão. A conferir. E numa próxima eu quero começar com o Rodrigo Daniel 30 minutos antes. Por quê? Porque é para ele entrar na conversa de tabuleiro aqui. Não é fácil não. Fácil não. Professor Rodrigo Daniel Silva, que obrigado a vocês dois, viu? Para você que está aí do outro lado, continue conosco, continue interagindo, participando aqui pelo 71987295248, principalmente você que está no interior do estado. Rapaz, não deu tempo da gente falar da eleição do PT, mas é um assunto para a gente fazer uma mesa dessa. Você viu que eu amarrei antes? Porque a eleição do PT vai acontecer em julho ainda, mas já está nas tratativas aí finais, já encerrou o prazo. Tem até aquela ligação que você recebeu, né? Jacques Wagner, né, botando aí o candidato do aquela LS. ligação que não, deixa quieto, aí fica para depois. Lembrar para você, bandba.com.br é o nosso site aqui, que você pode acompanhar o nosso noticiário. Tem a coluna Esse é o Ponto lá também, puxando a sardinha pro meu prato. Lembrar também das nossas redes sociais, BandBA no Instagram e Band News FM Salvador também no Instagram. Victor do Jornal, qual é o seu? @Luiz Felipe Veloso. O seu, Rodrigo? @Rodan Silva. O seu, Cíntia Kelly? Aqui só política. Aqui só política. Pronto, já fez o merchan. Feitos os merchans, aquele abraço, um ótimo final de semana. Hoje sexta, nós estamos a caráter, né? Viemos de branco, então é isso mesmo. O meu tá com 5 cor não. Com 5 cor não, azul e branco. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.